Eu quero falar sobre hoje, especificamente vou falar sobre rotinas. Então, olá, boa tarde para quem está chegando. A gente está numa série de lives sobre uma jornada empresarial no secretariado remoto. Ou você se transforma numa secretária, uma empresária, ou você vai ficar constantemente no modo secretária CLT. Só vai mudar de crachá, né? Mas vai continuar sendo uma secretária CLT. A live de hoje, o tema de hoje, eu vou falar sobre rotina, sobre as atividades que vai fazer ou você crescer ou vai fazer você travar, ou são rotinas que vão fazer você travar. Fica na live até o final, tá? Porque eu vou trazer assim, muito conteúdo, muita informação, é bastante coisa, mas eu vou ser bem rápida nessa entrega de live. E eu quero fazer a seguinte perguntas para você. Você é aquela secretária remota, ou melhor dizendo, aquela empresária. Vamos considerar que você já é uma empresária. Se você assistiu a minha live de ontem, sabe do que eu estou falando. Se você é uma empresária, você é uma empresária que quer crescer, mas vive apagando incêndio, ou aquela empresária que está ativa e olhando no seu estratégico na sua empresa. Começa a pensar nisso e você vai ver que faz sentido isso até o final da live. Eu vou compartilhar algumas coisas bem interessantes com você. Quando você termina o seu dia, a sua rotina, quando você termina as suas tarefas no final do dia, como que você se sente? Você se sente energizada, sente realizada, ou você se sente cansada, sem energia, sem vontade de fazer nada? Comece a pensar nisso, tá? Então, são duas perguntas que eu quero trazer para vocês. Primeiro, se a sua rotina está sendo uma rotina de apagar incêndio, e como que você chega no final do dia. Se você chega energizada, feliz, realizada, ou se você se sente sem energia, cansada, tá? Vou trazer um case para você de uma mentorada que nós fizemos um processo há uns anos atrás, acho que foi uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E essa mentorada, ela era secretária remota, ela tinha uma empresa de secretariado remoto e ela constituiu uma empresa, já tinha um bom faturamento, já tinha uma equipe de trabalho, né? Essa equipe de trabalho atuava para ela período integral, tinha bons clientes mesmo, sabe? Mas ela não estava conseguindo gerenciar as atividades dela, não estava conseguindo fazer uma gestão estratégica do negócio dela, ela não estava conseguindo tomar decisões assertivas para o negócio dela de secretariado remoto. Foi aí que ela procurou, foi por isso que ela nos procurou para fazer o processo de mentoria. Como que era a rotina dela? Ela começava o dia, ela começava a trabalhar, já iniciava, acordava, né, já fazia suas atividades básicas lá de casa, mas ela já começava a trabalhar. Ela nem parava para tomar café da manhã. Ela já sentava na frente do computador trabalhando e durante o dia ela ia comendo alguma coisa, não fazia as pausas. Ela tinha um filho pequeno e também era casada, enfim, tinha um filho pequeno, era o marido que era responsável pela questão de levar o filho na escola, e, enfim, ela praticamente ficava durante o período integral dentro do home office, dentro do escritório dela, trabalhando no secretariado. Ela não tinha tempo para a família, não tinha tempo para o esposo, não tinha tempo para o filho. Ela abriu mão de fazer muitas atividades físicas, ela abriu mão de uma série de coisas, até de planos de viagem ela acabou abrindo mão. Ela tinha um sonho de viajar, agora eu não lembro para onde que era. Mas enfim, ela acabou abrindo mão disso por conta de estar extremamente focada no trabalho e dedicada para o trabalho. Mas algo estava errado nesse processo. Porque ela chegava no final do dia, além de ela não ter tempo para a família, ela chegava no final do dia cansada, desgastada, ela via que o faturamento dela estava bom, aliás, o faturamento dela era ótimo, mas no final do mês ela não via dinheiro, ela não tinha saldo, ela não via cor do dinheiro, sabe? Ela tinha dificuldade de olhar para isso. E além disso, ela tinha uma equipe de trabalho, só que ela tinha medo de delegar as atividades algumas tarefas assim, né, que ela julgava que eram tarefas mais sigilosas, mais complexas, ela tinha dificuldade de delegar isso para a sua equipe de trabalho, né? Então ela acabava fazendo muita coisa de operacional também, tá? A primeira coisa que a gente fez quando nós entramos, né, com a mentoria, quando eu entrei no processo de mentoria, de alinhamento dos objetivos com ela, a primeira coisa
foi olhar a identidade dela, qual era a identidade dela e quais eram os valores que ela possuía. Então, identidade e valor são coisas totalmente diferentes, tá? A gente identificou que ela queria ter um perfil bem arrojado, né? E, aliás, o trabalho dela, né? O que ela fazia, demandava era um pouco arrojado, mas ao mesmo tempo ela tinha um perfil mais conservador também. Então, ela tinha algumas dificuldades de pensar integralmente do modo arrojado, porque o perfil verdadeiro dela, real, era um perfil mais conservador, mas ela estava executando algumas ações que demandavam ser mais arrojada, ser mais dominante, ser mais assertiva, né? E aí, nesse processo, alguma coisa desalinhou, né? Alguma coisa ficou incongruente. Então, a saúde dela estava instável, ela estava com problemas nos relacionamentos, a família reclamava da ausência dela, ela acabou abrindo mão de fazer muitas coisas, ela ficava praticamente focada desde muito cedo, às vezes 6:30 da manhã até 10 horas da noite no trabalho. Então, a qualidade de vida também estava lá embaixo. Então, a primeira coisa que nós fizemos é ver qual era a identidade dela e quais eram os valores dela, tá? Então, durante todo o processo, a gente identificou isso, a gente olhou para a rotina pessoal e profissional, nós não olhamos, a gente não entrou diretamente no negócio, no business, né? No que estava errado no negócio dela, secretariado remoto, o que estava impedindo ela de crescer. A gente olhou a rotina pessoal dela e a rotina profissional. É a primeira coisa, né? É olhar para isso. Nós olhamos para o faturamento, né? Nós olhamos também para a produtividade da equipe. Então, a gente trabalhou dentro desse projeto 4 pontos fundamentais. Primeiro ponto, identidade e valores, identificar qual era a identidade dela e quais eram os valores, identificar as rotinas, tanto pessoais quanto profissionais, identificar o faturamento, olhar para o fluxo de caixa. Nós olhamos para o fluxo de caixa dela, e precificação, inclusive, e olhamos a produtividade da equipe, tá? No final das contas, nós identificamos que a vida profissional dela estava muito incongruente com os principais valores dela e com o principal, a identidade dela, estava totalmente incongruente, por isso que ela estava se sentindo exausta no final do dia, cansada, e ela estava só apagando incêndios, fazendo coisas que não eram da alçada dela, mas a equipe dela que poderia resolver, tá? Então, nós fizemos uma gestão, a gente olhou primeiramente na parte da gestão profissional, né? Nós vimos que a equipe dela estava improdutiva e ela tinha falta de confiança, ela tinha medo de delegar. Nesse processo, a gente trouxe algumas ferramentas para que ela conseguisse ter confiança na equipe, conseguisse delegar e ter o resultado desse processo, né? Ter o resultado das ações, né? Lembrando que o delegar não é delargar, delegar é delegar, é você entregar a atividade e acompanhar o processo, né? Acompanhar como a execução, mas não precisa ficar olhando as reticências, as minúcias do processo. Você entrega a atividade, mostra como faz e acompanha o processo, tá? Então, a primeira coisa que nós fizemos é olhar para a gestão profissional, implementar algumas normas, algumas diretrizes, alguns processos para que a equipe dela fosse mais produtiva e ela confiasse mais na entrega dessa equipe. O segundo passo foi olhar o faturamento. Então, a gente olhou as minúcias dos contratos que ela tinha fechado com os clientes dela, todos os detalhes, o valor de precificação, como que ela estava cobrando, como que eles estavam pagando, quanto que ela estava pagando para a equipe de trabalho dela. Então, nós olhamos detalhadamente todo esse processo, tá? E no final das contas, a gente chegou à conclusão que ela estava pagando para trabalhar, né? Compensava ela demitir a equipe, ela atender acho que 2 clientes para ela poder ter um faturamento. Então, ela não demitiu a equipe, não recomendei isso, mas a gente identificou isso, que ela estava praticamente pagando para trabalhar. Olha só o que justifica também a exaustão dela, né? E na rotina pessoal dela, a gente viu que a rotina estava totalmente desorganizada, nós olhamos para essa rotina pessoal e reorganizou a rotina para que ela pudesse entregar qualidade de vida,
para ter qualidade de vida, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, é saúde, disposição, energia, é presença para a família, é ela estar presença, entregar um ato de presença, né, para a família dela. E durante todo esse processo, né, todo esse olhar estratégico que nós fizemos, a gente concluiu que, às vezes, para você crescer, às vezes você está olhando para fora, está olhando as estratégias para você crescer, está olhando o mercado, está olhando como prospectar, está olhando, né, o que está errado, mas muitas vezes o problema não está lá fora, o problema às vezes é interno, às vezes o problema é pessoal, às vezes o caos está dentro de você, que está travando você de crescer, que está travando assim o seu movimento de expansão, de expandir, de aumentar seu faturamento, de aumentar o volume de clientes, mas aumentar com estratégia, né? Então, assim, se de repente você perceber que a sua rotina está desalinhada durante o dia, se você chega ao final do dia e está cansado, é porque algo está desalinhado, e não só na sua vida profissional, na sua vida pessoal também, né? E muitas vezes a virada de chave, sabe? Aquela sacada para você crescer com o seu negócio não é aumentar o faturamento, às vezes não é aumentar o volume de clientes, às vezes às vezes não é, muitas vezes não é ferramentas, enfim, às vezes é só mudar a forma de pensar e agir. Então, às vezes crescer de verdade, você crescer como empresária, não é ter mais clientes, mas é tomar decisões como empresária, é você olhar para sua rotina, o seu dia a dia, é você pensar como uma empresária pensa e não como uma prestadora de serviço. Essa minha mentorada, ela era uma empresária, mas ela estava pensando como uma prestadora de serviços, e isso estava deixando ela totalmente exausta. Então, é imprescindível, né? Final das contas, né? O que pode ajudar a sua rotina, o seu dia a dia, para que você possa crescer no seu negócio? É olhar o que você realmente está fazendo, o que você está entregando de energia e o que você está recebendo para isso, né? Lembrando aquele processo que eu falo que é 80-20, você tem que trabalhar 20%, você tem que produzir 20% para que você tenha 80% do resultado, e não ao contrário, tá? Então é isso, tá? Amanhã eu vou falar sobre uma estrutura para organizar o seu negócio, estruturas para você organizar todo o método de negócio para que você pense como empresária. Eu vou falar sobre como você crescer com clareza, como você crescer, mas com o pé no chão, sem ficar tirando por todos os lados, mas com clareza, com o pé no chão, com objetivo, com um objetivo bem assertivo, para que você consiga se destacar. Tá bom, gente? Um abraço e eu vejo vocês amanhã.